Hoje nós iniciamos uma nova série chamado Um Chamado para Todos. Entendemos que o sobrenatural e a experiência sobrenatural é um chamado de Deus para que todos nós possamos experimentar. Abra sua Bíblia comigo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso de número 4. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 4. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 7. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o combustível para experimentar, para se viver o sobrenatural. E o combustível não é outro senão o amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 4 em diante, diz: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor tudo suporta. Amém. Vamos orar? Pai, lido a sua palavra essa noite. Agora nós pedimos por graça e misericórdia a iluminação do teu Espírito Santo sobre nós. Faça-nos, ó Deus, entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Quando Paulo vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios, Paulo ele está dando um puxão de orelha na igreja. Desde o capítulo de número 1, depois você pode ler em casa, você vai ver Paulo afrontando gente que queria fazer divisões na igreja. Você vê Paulo exortando a igreja, dizendo o seguinte: acaso alguém foi batizado em meu nome? E até no capítulo de número 1 ele vai falar assim: graças a Deus que eu não batizei ninguém aí. Porque o povo estava numa contenda, uma dificuldade, alguém falando assim: olha, eu sou do grupo de Apolo, eu sou do grupo de Cefas, eu sou do grupo de Cristo. E aí Paulo chega, mete o pé na porta e fala: gente, acaso Cristo está dividido? A gente serve a dois senhores? Lógico que não. E desde o capítulo de número 1, Paulo começa a exortar a igreja, ele começa a chamar a atenção, ele começa a ensinar a igreja. Ele vem escrevendo. No capítulo de número 14, Paulo, mais uma vez, ele vai orientar a igreja. Agora sobre o culto, como estava uma bagunça. Capítulo de número 11, 10, 11. Vocês podem participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Como é que é esse negócio? E Paulo dá orientação como celebrar a ceia e tal. Por que aqui no capítulo de número 13, Paulo ia pegar leve? Se desde o capítulo de número 1, Paulo está falando, está corrigindo, está exortando a igreja, e no capítulo de número 14 em diante ele continua esse processo de exortação, por que só aqui no capítulo de número 13, Paulo ia enfeitar o pavão? Porque tem gente que pega o capítulo de número 13 e quer fazer dele uma poesia. Olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua de todos os homens, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Olha que lindo, olha que palavras poéticas. Não era isso que Paulo tinha em mente aqui. Paulo estava fazendo uma exortação, Paulo estava puxando a orelha, e no capítulo 13 ele continua fazendo isso. Por isso, que quando ele fala de amor no capítulo de número 13, das 3 palavras que nós encontramos no grego para designar amor, Paulo usa a mais forte. Nós temos 3 palavras na língua grega para significar amor: philos, eros e ágape. Philos, o amor de irmão. Quando eu digo: André, eu te amo, obviamente, todo mundo aqui entendeu que eu amo o André como meu irmão em Cristo.
Outra coisa é eu falar para Priscila: Priscila, eu te amo. É óbvio, o meu amor pela Priscila é diferente do meu amor pelo André. E já uma outra, quando eu olho para Deus e falo: Deus, eu te amo, é uma outra relação ainda. Palavra filos é amor de irmão, palavra eros é o amor de marido e mulher, e a palavra ágape é o amor perfeito, é o amor de Deus. Qual dessas três palavras Paulo está usando em 1 Coríntios capítulo de número 13? É a palavra ágape. Paulo está dizendo: o amor que tudo suporta, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que tudo sofre, é o amor de Deus. Por isso Paulo, ele pega e faz a nossa relação de amor, e ele está olhando aqui para o amor perfeito, o amor de Deus. Paulo não está falando assim: olha, ame aos outros como eu tenho capacidade de amar, ame as outras pessoas como você ama a sua esposa. Não, ame o seu próximo e dedique-se ao amor e faça isso com o amor de Deus. Porque, irmão, você só aguenta o mala se for em Deus. Você só aguenta o Ulisses se for no amor de Deus. Hoje é a minha vez, Ulisses. Quem mandou? Ulisses pega no meu pé desde quando eu entrei nessa igreja. Que isso não lhe seja imputado no dia do juízo, tá, irmão? Brincadeira, meus irmãos, brincadeira. A gente tem uma relação muito boa e a gente pode brincar assim. O que eu estou querendo dizer aqui? É que nós precisamos olhar para o outro não só como um amor de irmão ou de um homem por uma mulher, mas o amor perfeito de Deus. E é isto que Paulo está colocando aqui em 1 Coríntios 13. Clareou para todo mundo aí, amém, irmão? E não, eu posso pregar mais um pouco sobre isso. Clareou um pouquinho para você aí? Porque isso é importante. Isso é muito importante para nós. Portanto, quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando sobre esse amor perfeito. E aí, quando a gente traz essa ideia do sobrenatural para dentro dessa realidade, porque o nosso combustível para viver o sobrenatural é o amor, mas que amor é esse? Qual é o amor que nós devemos nos devotar para que a gente deva entregar para o outro, para que a gente consiga viver o sobrenatural? Não é outro, senão o amor do próprio Deus. O verdadeiro objeto, ou objetivo das manifestações sobrenaturais, não é apenas experimentar o poder de Deus, vem comigo aqui, mas sim utilizar esse poder para poder amar e servir pessoas. Eu acho que você não ouviu isso não, então eu vou repetir para você. O verdadeiro objetivo das manifestações sobrenaturais não é apenas nos deleitarmos em Deus e experimentarmos o poder de Deus, mas é utilizar esse poder para servir e para amar pessoas. A igreja, ela é reconhecida, a Bíblia diz isso. A igreja deve ser reconhecida não pelo templo que tem, não pela quantidade de pessoas que se ajuntam num final de semana, mas por quanto essa igreja está disposta em amar, quanto essa igreja está disposta a servir, quanto essa igreja está disposta a se entregar pelo outro. Jesus nos chamou para ser uma boa notícia para aqueles que sofrem, para aqueles que têm necessidades, para aqueles que estão cegos para o Evangelho, para aqueles que estão distantes de Deus. Ainda hoje, agora à tarde, um pouco antes de vir, estava aguardando os meus filhos e a gente sempre vai dar aquela corrida no Instagram e ler alguma coisa, ver se tem alguma notícia, enfim, a gente vai sempre passar o dedo por ali. E passando naqueles rios, eu estava vendo um trabalho da Igreja Batista, em São Paulo, que ficava, se não me engano, ela fica ali na Rua Augusta, uma das ruas mais movimentadas na época de carnaval em São Paulo. E a igreja abriu as portas e colocou placas na frente da igreja, não só para orar por pessoas, mas para entregar água e para oferecer o banheiro da igreja para que as pessoas possam utilizar. E aí eu fiquei pensando em mim. Eu fiquei pensando em nós.
O que nós fizemos no carnaval? Muitas vezes, nós fechamos os nossos templos, nós fechamos as nossas portas, porque a gente não quer esse tipo de gente aqui entre nós. Não é esse tipo de gente que a gente está disposto a servir. Não é esse tipo de gente que a gente está disposto a amar. Não é esse tipo de gente que nós estamos dispostos a se entregar. Eu fiz uma autoanálise sobre isso. O amor, meu irmão, é o que nos motiva a agir em compaixão e em serviço. O amor, ele vai nos proteger de duas coisas. Guarda isso no seu coração. Da sua vaidade e do seu orgulho. O que o amor vai te defender, meu irmão? Ele vai te proteger de quê? O amor, ele é um antídoto poderoso para te defender desses dois males. Tanto do seu orgulho quanto da sua vaidade. Quando operamos em dons espirituais, e Paulo vai falar no capítulo 14 sobre isso, com uma motivação de amar, estamos menos propensos a nos vangloriar ou usar essas manifestações como triunfos pessoais. Portanto, quando eu exerço sobrenatural, quando eu exerço dons de milagres, de línguas, de profecias, e nós acreditamos nisso tudo, amém, irmãos? Glória a Deus. Quando nós desenvolvemos tudo isso, mas quando nós fazemos isso em amor, nós nos tornamos menos propensos a nos vangloriar, a trazer os holofotes para nós. Porque nós estamos oferecendo isso em amor. O amor, ele nos protege do orgulho e da vaidade. O amor, ele nos blinda para não batermos no nosso peito e dizermos assim, olha, eu fui usado por Deus, fui eu que fiz, se eu não tivesse lá não tinha acontecido. Aliás, se vangloriar do seu dom é uma usurpação do agir de Deus na sua vida. É pecado. Se bater no peito e falar assim, olha, se eu não tivesse lá, deu certo porque eu estava lá. Deu certo porque quando nós batemos no peito, nós roubamos, se é que a gente pode dizer assim, a gente usurpa o agir de Deus e a gente deixa Deus de lado e fala, não, fui eu que agi, fui eu que fiz, fui eu que tive sabedoria. Só aconteceu porque eu sou o cara. Portanto, o amor é aquilo que nos blinda. A pergunta que eu quero lhe fazer essa noite, primeiro é essa. Quem disse que o dom é seu para você falar, eu não vou fazer? Quem disse que o dom é seu? Existem algumas pessoas que falam, eu não toco mais nessa igreja. Quem diz que o dom é seu para que você use ele da maneira que você quer? Quando Deus te dá um dom, Ele já tem um propósito para esse dom. E esse propósito não é outro, senão amar e servir pessoas. Por isso que nós temos dons. Por isso que os dons sempre vão faltar em nós. Nós nunca teremos todos os dons. Por quê? Sempre vai faltar algo em nós. Por isso que nós estamos reunidos neste lugar essa noite, meus irmãos. Sabe por quê? Porque eu não sei cantar, mas tem gente que sabe. Eu não sei tocar um violão, mas tem gente que sabe. Eu não sei tocar um teclado, mas tem gente que sabe. Eles ministram Deus sobre a minha vida. Eles completam o que falta em mim, e glória a Deus por isso. Isso é ser igreja, isso é ser família, isso é ser povo de Deus. Para viver o sobrenatural de maneira saudável, para viver o sobrenatural de maneira bíblica, nós precisamos constantemente alinhar os nossos corações ao amor de Deus, porque este é o combustível para vivermos o sobrenatural. Então, eu quero falar aos irmãos essa noite, quais são os ensinamentos dados por Paulo aqui, que vão nos direcionar a andarmos no sobrenatural. Primeiro lugar, você está com a sua Bíblia aberta aí, não está? Óbvio que você está. A primeira lição que Paulo vai nos ensinar é que o amor é paciente, verso de número 4. O amor é paciente. O amor é paciente ou longânimo, é lento para irar-se. Essa é a ideia de Paulo aqui.
Paulo está usando aqui um termo no grego que dá a ideia de ter controle sobre o calor, porque ele é uma junção de duas palavras. E em uma dessas palavras está contida uma outra palavrinha que nós temos familiaridade com ela, que se chama termômetro. Portanto, Paulo, quando está dizendo o seguinte, olha, o amor ele é paciente, ele está dizendo, o amor ele tem controle, a paciência, o amor ele tem controle sobre o calor. Ele sabe que se estiver chegando a ponto de não dar certo mais, ele desliga. Ele sai dali. Ele vai para outros lugares. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, o Espírito ele vai formando a imagem de Cristo em nós. Ele vai nos moldando. Gálatas capítulo 5, verso de número 22, diz que a paciência é alistada como um dos aspectos do fruto do Espírito. Aqueles que são cheios de Deus têm paciência, são pacientes. O termômetro está funcionando bem, são longânimos. Olha a ideia, longo. A coisa vai devagar, eu não explodo de uma hora para outra, eu tenho um controle sobre o que eu estou fazendo. O amor é longânimo, ele é paciente, ele estica. Graças a Deus, deixa eu voltar para o meu lugar. E ele se ajusta novamente. O amor é paciente. A primeira direção que Paulo vai nos dar sobre o sobrenatural é isso. É que o amor é paciente. Ele não rebenta fácil. Segundo ensinamento que Paulo vai nos dar é que o amor ele não é só paciente, mas ele também é bondoso. Ele tem gentileza no comportamento. E essa também é uma qualidade listada entre os frutos do Espírito. O próprio cristão, ele mostra-se tolerante, exercendo o amor. O seguidor de Jesus, ele exerce bondade, ele exerce paciência e bondade àqueles que estão à sua volta. Ele é tolerante. Só que o que Paulo se referia ao amor ativo, aqui é um amor ativo, que alimenta os famintos, que veste os destituídos, que dá copo d'água aos sedentos. Portanto, quando Paulo está dizendo o amor é bondoso, ele está dizendo, essa palavra está muito mais associada à compaixão do que à bondade simplesmente em si. O que Paulo está dizendo é o seguinte, o amor, ele é bondoso, ou seja, ele exerce atos de compaixão para o outro. Ele estende a mão para aqueles que estão caídos, ele levanta aqueles que estão prostrados, é aquele que oferece água aos sedentos, é aquele que diz, meu irmão, conta comigo, que essa peleja é sua, mas essa peleja a partir de hoje é minha também, nós vamos entrar em oração, em jejum, nós vamos batalhar essa guerra juntos, meus irmãos. A gente está vivendo como se nós não fôssemos família. Cada um para um lado, cada um pensando no seu próprio umbigo. Não tem essa, meu irmão. Não tem essa. Somos uma grande família, família de Deus, e família é abrir mão. Abrir mão de uma viagem para poder construir um quarto melhor para os filhos, é abrir mão de uma vontade por conta da esposa, é abrir mão de algo que tem que se comprar para juntar ali o dinheirinho para a gente poder trocar de carro, ter um carro melhor para poder trazer um conforto para toda a família. Não é olhar só para si. Portanto, no vocábulo aqui, a palavra ser bondoso é ser misericordioso. É demonstrar na prática o amor. Portanto, o combustível para o sobrenatural, ele é o amor. E o amor, ele não é só longânimo, paciente. O amor também é bondoso. Ele estende a mão àqueles que estão necessitados. Eu não vou saber pronunciar o nome dele corretamente, tá? Vou tentar aqui. Me perdoem o pessoal do inglês, tá?
mas é Horace Eu acho que essa que é a pronúncia correta. Esse cara ele exerceu um papel fundamental nos Estados Unidos. Ele foi o autor das escolas para surdos e mudos nos Estados Unidos. E ele falou uma frase, citou uma frase que eu achei muito interessante, quero relatar para vocês. Lamentar a desgraça é apenas humano, aliviá-la é divino. Que frase extraordinária. Lamentar a desgraça do ser humano, coitado, olha só que situação, olha lá a situação dele, deixa eu voltar para o meu ar-condicionado. Isso é humano. Mas quando olha como ele está, e eu vou, deixa eu ver se quer que eu faça, você quer um copo d'água? Calma aí, eu já tomei muita água hoje, eu vou ficar um pouquinho com sede só para poder te dar. Essa atitude de se entregar, isso é divino. Sobrenatural, né? Quando olhamos e realizamos um projeto para a comunidade. Sobrenatural é quando exercemos a cultura da honra, da paternidade, do pastoreio, dia após dia na nossa lida diária. Isto é sobrenatural. Sobrenatural é pedir perdão, meu irmão. Isto é sobrenatural. Sobrenatural é ter dois, entregar um. Isto é sobrenatural. Sobrenatural não é uma pessoa chegar próxima a você e falar, deixa eu parar tudo aqui, posso fazer uma oração por você? Isto é sobrenatural. Sobrenatural é você olhar para o outro e dar um sorriso. Sobrenatural é você aliviar o sofrimento do outro com o seu abraço, com o calor do seu corpo. Isto é sobrenatural, meus irmãos. Lamentar é humano, agir é divino. Eu preciso ficar aqui mais um pouquinho nesse ponto. Estamos precisando de mais exemplos de bondade entre os cristãos. Eu quero te fazer algumas perguntas, não precisa responder para mim, muito menos para quem está do seu lado, é para colocar aí na sua cabeça. O que você faz quando um idoso entra no ônibus? Põe o fone, fecha o olho e finge que está dormindo ou se levanta para poder dar lugar para ele? Quando a fila do mercado está grande, você está com 2 carrinhos e chega alguém atrás de você com uma bolsa de compras. Você tem a coragem de falar, não, eu estou com muita coisa, pode passar na minha frente, daqui a pouco eu passo. Meu irmão, quando você tem 2 tênis, e você vê que seu irmão não tem nenhum, você tem coragem de oferecer o seu a ele? Quando seu irmão não tem grana para poder comer na coinonia depois do culto, você, dentro das suas condições, óbvio, mas você já ofereceu um lanche para alguém? Quero te desafiar no próximo domingo a pagar um lanche para alguém. Que silêncio é esse? Não vai ter domingo não? Então no outro domingo. Sem ser esse domingo, no outro. Te desafio a isso. Eu te lembro na hora da mensagem, não tem problema não. Terceiro ensinamento que Paulo vai nos dar, nos direcionar para vivermos o sobrenatural, é que o amor, ele não tem inveja. Diga comigo, o amor não tem inveja. O termo aqui usado por Paulo pode ser usado em sentido de esforçar-se, de mostrar-se intenso, ou então usando com a mesma ideia de intensidade, ou ciúme. O que Paulo está querendo dizer aqui para nós? É que a inveja, ela sempre será destrutiva. Deixa eu tentar, porque às vezes eu tenho o desafio de tentar mostrar para vocês o que o texto está dizendo. Quando Paulo está falando de inveja e ele está empregando intensidade, deixa eu usar um exemplo. É como se você pegasse um lápis apontado, ok? Pega aí um lápis apontado e colocar em cima de uma folha. Dependendo da força que você empregar ali, o que vai acontecer com a ponta? Quebra. Esta é a ideia de Paulo aqui. Portanto, quando ele fala
quando você emprega muita força, quando você inveja, você quebra, você estraga, você destrói. Então traz isso para a sua mente. Todas as vezes que você nutrir inveja dentro do seu coração, você está nutrindo um sentimento destrutivo. Por quê? Porque você está empregando força para ter o que o outro tem. Você está empregando força para destruir o que o outro conquistou. Você está empregando força. Por isso que não é raro que quando a gente olha assim, poxa, acabei de comprar esse tênis, olha que tênis bonito. E aí fulano, nossa, que tênis, eu também que eu vou ter um daquele ali. E aí meia hora depois você vê um indivíduo com o mesmo tênis. Ele empregou força para poder tirar o seu brilho, para poder apagar você, para poder diminuir você. E isto é destrutivo. Usei um exemplo irrisório aqui, é óbvio, né? Não há problema nenhum você ter um tênis igual ao meu. Aliás, hoje, muitos homens bonitos com essa camisa aí na igreja, né, hoje, glória a Deus por isso, coisa maravilhosa, não tem problema nenhum. A questão não é esta, a questão é quando a gente emprega energia para destruir, quando a gente emprega força. A inveja por si só, ela revela uma natureza destrutiva. E eu sou o pastor de vocês, eu preciso doutrinar vocês. Então olha bem para mim aqui, PA. Nós estamos passando por um processo de crescimento. Glória seja dada ao nome de Jesus. Haverão invejas. Haverão pessoas forçando para nos destruir. Então fica ligado nisso, irmão. Tenha percepção espiritual. Porque tem gente que chega para você e fala, você está lá na IPA agora, né? Mas também lá, né? Apaga a luz na hora que canta. Por isso que está cheio. Agora pintaram a parede de preto. Por isso, olha lá. Isso não tem nada a ver com o que Deus está fazendo. Amanhã a parede pode ser azul, vermelha, de qualquer cor. Só não vai ser preto e vermelho. O resto pode ser de qualquer cor. Preto e vermelho eu te dou certeza que não vai ser. Mas entenda isso de uma vez por todas. A questão não é isso. A questão é que muitas pessoas empregam força para a destruição. Então, inveja não deve fazer parte da sua vida, não pode entrar no seu coração, porque se entrar, vai destruir tudo que está à sua volta. Amém, povo de Deus? Amém. Mais 10 pontos eu termino essa noite. Quarto, o ensinamento dado por Paulo, que nos direciona ao sobrenatural, é que o amor não sente ciúmes, ele não se vangloria. A ideia do ciúme aqui é ferver, e trazer a glória que pertence a Deus para o próprio indivíduo, se auto-vangloriar. Portanto, é quando eu sinto ciúme de Deus. Olha que loucura, gente. É quando eu olho e falo assim, essa igreja lê muito a Bíblia, essa igreja fala muito de Jesus, tem que falar do homem um pouquinho. Aliás, nem tudo Deus faz, tem coisa que eu faço também. Aliás, você já percebeu uma coisa? A gente faz festa, a gente faz celebração, a gente louva o nome de Jesus, mas em nenhum momento a gente traz aquele grupo de pessoas e enche o púlpito citando o nome de cada um e falando, olha, fulano, ele fez intercessão, esse irmão nos ajudou nisso, esse irmão nos ajudou naquilo. Por que a gente não faz isso? Porque a gente não tem interesse nenhum em mostrar para você quem fez, porque tudo quem fez foi Deus. Tudo quem fez foi o Senhor. Foi Ele quem conduziu, foi Ele quem direcionou. Portanto, quando eu nutro ciúmes dentro do meu coração, eu estou tentando pegar a glória que pertence a Deus e trazer para mim mesmo. E dizer para você, olha para mim um pouquinho. A criança que sente ciúmes do irmão, né? Que começa a chamar atenção, começa a fazer xixi na cama de novo, né? Já tinha tirado a fralda, já tinha vencido essa etapa, aí chega o irmãozinho, parece que volta, quer bico, quer mamadeira. Por isso que você não pode perder tempo para arrumar um filho logo.
Deixa Deus te usar aí, Israel. Alguns crentes de Corinto, eles invejavam seus irmãos. E qual era o problema da inveja? Um problema espiritual. Porque eles eram usados por Deus. Eles invejavam porque esses irmãos, eles eram espiritualmente sadios. E eles desprezavam esses irmãos. Ah, gente, tinha que ser uma série de mensagens. Eu acho que quinta-feira que vem eu devia continuar essa mensagem. Deixa eu falar com vocês. Cuidado, tá? Você que fica brincando com pessoas entrar em mistério, em falar em línguas estranhas, cuidado com isso. Cuidado. Você pode estar desprezando irmãos que são espiritualmente mais sadios do que você. E aquilo que te leva a desprezá-los pode estar vindo contra você, que é a inveja. Às vezes, nós olhamos para pessoas espiritualmente sadias e muitas vezes nós utilizamos essas pessoas e as usamos como chacota. Cuidado com isso. Um dia todos nós iremos comparecer ante ao tribunal de Deus e vamos ter que prestar contas. Por isso Paulo fala do amor. O amor, ela elimina as emoções. Ela estabelece um laço de unidade, de comunhão. E era isso que Paulo estava querendo, que nós fôssemos uma comunidade cristã. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 12, ele lista dons espirituais. Ele fala, você que tem o dom da fé e você tem o dom de fazer maravilhas, quem te deu foi o mesmo Deus, foi o mesmo Espírito. Porque somos todos parte de um só corpo. O dom de pregar e o dom de abraçar é o mesmo dado por Deus. É o mesmo Deus a quem faz, é o mesmo Deus quem age. Por isso, não é um Deus diferente. Não, fulano ele tem um Deus diferente, um Deus particular, porque não. Olha o nível que a inveja estava chegando. Gente espiritualmente sadia sendo perseguido por gente que não queria compromisso com Deus. E aqui eu encerro a minha palavra aos irmãos essa noite, dizendo para vocês o seguinte: faça uma reflexão comigo, rapidamente agora, rapidamente. João 4, lembra? Jesus chega e vai conversar com uma mulher samaritana. Ok? Todo mundo comigo aqui? O louvor faz isso todo culto, gente. Olha para mim aqui. Jesus chega e começa a conversar com ela. Quando Jesus toca na ferida, fala, disseste bem, porque agora o marido que você tem não é seu. Então chama o seu marido, vem cá, vamos resolver coisa na sua vida. Ela sai do nível da experiência e vai para o nível da teologia. Vem comigo aqui que é importante para você. A mulher chega e fala, quando Jesus toca na ferida, quando ele quer resolver o pecado, a mulher chega para ele e fala assim, vejo que tu és profeta, então já que o senhor é profeta, é um bom teólogo, rabino, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o lugar de adorar? Porque vocês, judeus, falam que é em Jerusalém. Nós, samaritanos, falamos que é no monte. Qual é o lugar correto? Sabe o que essa mulher estava fazendo? Eu vejo que você conhece a Bíblia. E aí, você é calvinista ou arminiano? E aí, você crê num batismo com muita água ou só com pouca água? E aí, como é que você... Olha para onde essa mulher leva a conversa. Está percebendo? Está vendo comigo aqui? Quando Jesus quer tratar o problema da vida, quer tornar o amor prático, essa mulher vai para a teoria. Me ensina teologia. Deixa eu falar algo para vocês. Não existe melhor lugar para se esconder pecado do que atrás de teologia.
Não há melhor lugar para se esconder falta de comunhão com Deus do que em teoria. Não há melhor lugar para isso. Nós somos uma igreja apaixonada pela palavra. Eu amo estudar a Bíblia, eu amo a teologia, eu fico fascinado. Eu amo isso. Mas jamais nós podemos abrir mão do poder de Deus. Jesus disse: errais, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. A igreja erra quando deixa de conhecer Bíblia, mas a igreja igualmente erra quando ela deixa de conhecer o sobrenatural de Deus, quando deixa de participar com Deus. Sabe por quê, meus irmãos? É muito mais fácil eu falar para vocês: o que essa pessoa está tendo é uma histeria, isso aí é psicológico, leva ela para um psiquiatra. É muito mais fácil eu falar isso do que eu viver uma vida de jejum e oração e expulsar o demônio que está sobre ela. Muito mais fácil. O que Deus quer de nós é nos levar para um outro nível. E esse é o nível de comprometimento com Ele. Porque quando eu amo, eu ajo. Quando eu amo, eu exerço compaixão pelo outro. E aí eu não corro da briga. Eu luto com ele as batalhas que ele precisam ser batalhadas. Eu não chego e falo: peraí que eu vou chamar as irmãs de oração da igreja. É lógico que existem irmãs que oram, que pelejam, é o ministério delas, eu entendo isso tudo. Mas, peraí, espera um pouquinho que eu vou chamar o pastor, deixa eu ligar para alguém aqui vir aqui. Não. Eu me torno testemunha de Cristo para esta pessoa. Isto é o sobrenatural. Espera aí que eu vou mostrar. Vai na minha igreja que você vai ver o que é amor. Ele não precisa vir aqui para entender o que é amor. Se ele viver com você, ele tem que entender o que é amor. Porque você vai amar igual essa igreja ama. Você vai estender a mão. Você tem que ir lá na minha igreja, porque lá as pessoas são diferentes. Não seja você a resposta de Deus para a vida do outro. Seja você diferente. Mostre você o amor de Cristo às pessoas. Isto é sobrenatural.